Meus queridos amigos, venho nesse momento convidá-los a se inscrever no meu canal e obter um pouco mais de conhecimento relacionado a nosso Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, ok? Se inscrevam no canal, deixe seu joinha, né? E compartilhe esse vídeo. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de coisas importantes das revelações, das visões de muitos profetas, das revelações, inclusive parte dessas revelações está quando o profeta José Smith lia João 5:29, né? E o que João 5:29 diz? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Bom, a gente já viu que a gente vai estar conversando agora a respeito da ressurreição, ou seja, quando todos os mortos, todas as pessoas irão novamente ressurgir, né? Ou seja, assim como Cristo ressuscitou e subiu aos céus, assim também todos os filhos de Deus serão ressuscitados. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que José Smith tentou fazer. Isso ele escreveu no livro de Doutrina e Convênios, seção 76. Essa visão aconteceu mais ou menos no ano em fevereiro, na verdade, né, em 16 de fevereiro de 1832, tá? Prefaciando o registro desta visão, a história de José Smith afirma: ao retornar da conferência de Amherst, retomei a tradução das Escrituras, de várias revelações que haviam sido recebidas. Ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retiradas da Bíblia, ou perdidos, antes de sua compilação. Parecia evidente pelas verdades que restaram que se Deus recompensa cada um de acordo com as obras realizadas na carne, o termo céu, significando a morada eterna dos santos, deve incluir mais do que um reino. Assim, enquanto traduzíamos o Evangelho de João, eu e o Elder Higdon tivemos a seguinte visão. Ao mesmo tempo em que esta visão foi recebida, o profeta estava traduzindo João 5:29, que eu acabei de ler para vocês. Mas é interessante essa visão que ele teve, porque também o apóstolo Paulo, ensinando sobre ressurreição, e ensinando sobre a religião verdadeira em Coríntios 15, ele explica claramente lá no versículo 40 a 44 sobre o terceiro céu, né? Sobre o que acontece na ressurreição dos mortos. Ele disse que uns eram, um grau era comparado com o Sol, o outro com a Lua e o outro como as estrelas. E também o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, também chegou a dizer, certa vez, que um homem foi elevado até o terceiro céu.
Ele diz que não sabe se no corpo ou se no espírito, mas um homem foi elevado ao terceiro céu. E ele não conta que é ele, exatamente para não se exaltar perante Deus, mas a gente sabe que ele, foi dado a ele esse grande prazer de poder ser elevado até o terceiro céu. Então ele sabia o que falava quando disse que há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas uma é a diferença do corpo celeste e a outra a do terrestre. O celeste comparado com o sol, com o brilho do sol, e o terrestre comparado com o brilho da lua. E os outros é comparado com as estrelas. E assim como uma estrela difere em brilho uma das outras, assim são os tais que herdarão este reino. Ok? E agora nós vimos que José Smith fala sobre sobre a ressurreição e sobre o termo céu, significa ir mais de um reino. Claro, não iria todos para o mesmo reino, pois aquele que guardou os mandamentos 100% tem que ganhar um reino, e o que não guardou outro reino, e assim por diante, de acordo com o que está na parábola do semeador. Né? Bom, os versículos de 1 a 4 revelam quem realmente, né? Então, nós ficamos sabendo que o Senhor é Deus. Os mistérios do reino serão revelados a todos os fiéis. E do 11 ao 17, todos ressurgirão na ressurreição dos justos ou dos injustos. Então, vemos que há aí a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Ok? Os habitantes de muitos mundos são filhos e filhas gerados para Deus, por meio da expiação de Jesus Cristo. No 25 ao 29, um anjo de Deus caiu e tornou-se o diabo. Isso a gente vê lá em Isaías, né? A gente vê que em Isaías fala a respeito desse anjo decaído que caiu dos céus e por isso tenta deturpar a humanidade, levando ela à perdição. Do 30 ao 49, os filhos de perdição sofrem condenação eterna. Todos os outros obtêm algum grau de salvação. De 50 a 70, descrevem-se a glória e a recompensa de seres exaltados no reino celestial. E no 71 a 80, descrevem-se os que herdarão o reino terrestre. E do 81 ao 113 explica sobre um dos que estiverem nas glórias celestiais, terrestre e celestial. O 114, do versículo 114 ao 119, os fiéis podem ver e compreender os mistérios do reino de Deus pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos uma era em que nós precisamos viver pela fé, tá? E é isso que é ensinado hoje em qualquer religião. Nós precisamos viver pela fé. E é pela fé e pelo poder do Espírito Santo em que as revelações são dadas a conhecer aos filhos dos homens, tá bom? Eu gostaria de falar um pouco a respeito dos graus de glória e para isso eu quero falar primeiro do melhor grau, que é o celestial, que está na página dos 70, está nos versículos de 71 a 80. Tá? Então observe bem, o reino celestial está posto para qualquer pessoa conquistar. Qualquer pessoa pode alcançar, mas existe uma lei, existe algo que precisa ser feito para poder alcançar.
Não é assim de qualquer jeito. É como qualquer coisa que você deve conquistar. Nada você consegue de graça. Você precisa trabalhar por isso. Você precisa aprender. Você precisa desenvolver. É impossível o homem ser salvo em ignorância. O homem precisa de conhecimento, o homem precisa desenvolver seus talentos e aprender a ser bom. Porque nós temos uma tendência de nos tornarmos maus. Infelizmente, todo ser humano tem dentro de si mal e bem. Porém, quem será o vencedor? O mal ou o bem? Depende. Depende de como a gente vai desenvolver nosso caráter. Eu nunca tive disposição para fazer o mal, mas não sou perfeito. E todos nós temos isto de não ser perfeito. Nós somos seres humanos. Erramos e podemos consertar nossos erros. Porém, vamos ver o que nós obtemos aqui. Olha só. Estes são aqueles cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo são o juiz de todos. Estes são os que são homens por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou esta expiação perfeita pelo derramamento de seu sangue, do seu próprio sangue. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol. Sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como o símbolo dessa glória. Então, quem são estes, né? Então, podemos dizer que estes são os que vieram para uma inumerável hostes de anjos, para a Assembleia Geral e a Igreja de Enoque e do primogênito. Estes são aqueles cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo são juiz de todos. Estes são os que vieram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, o lugar celestial, o mais santo de todos. Estes são os que surgiram na ressurreição dos justos. Estes são os que terão parte na primeira ressurreição. Estes são os que trará consigo quando vier nas nuvens do céu para reinar na terra sobre seu povo. Estes habitarão na presença de Deus e seu Cristo por todo o sempre. Portanto, que nenhum homem se glorie no homem, mas antes que se glorie em Deus, que subjugará todos os inimigos sob seus pés. Então, veja que é preciso que a gente vença algumas dificuldades que temos nesse mundo para herdar o reino celeste, ok? Eu quero falar também do terrestre. Bom, o fator doutrina a respeito de quem vai herdar este reino, ele requer que nós sejamos batizados, ele requer que nós guardemos os mandamentos, ele requer que nós vivemos uma vida reta, uma vida justa, uma vida leal, fiel, acreditando e exercendo nossa fé para obter o grau maior, que é o celeste. Agora vamos ver o herdeiro, né? Vamos ver os herdeiros do reino terrestres, né?
Portanto, olha só, estes são os que recebem a presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. Os que recebem de sua glória, mas não de sua plenitude. Esses os terrestres, né? Os corpos terrestres. Portanto, são corpos terrestres e não corpos celestiais. E diferem em glória, como a lua difere do sol. Tá? Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus. Portanto, não obtêm a coroa do reino de nosso Deus. E agora este é o fim da visão que tivemos do terrestre, que o Senhor nos mandou escrever enquanto ainda estávamos no Espírito. E também vimos a glória do celestial, cuja glória é a do menor, assim como a glória das estrelas difere da glória da lua no firmamento. Estes são os que não receberam o Evangelho de Cristo e o testemunho de Jesus. Estes são os que não negam o Santo Espírito. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Estes são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Santo Espírito pelo ministério do terrestre. E o terrestre pelo ministério do celestial. E também o celestial recebe pela administração de anjos, que são designados para ministrar em seu favor, ou seja, que lhes são designados como espíritos ministradores, pois eles serão herdeiros da salvação. Assim vimos na visão celestial a glória do celestial que ultrapassa todo o entendimento. E nenhum homem conhece a não ser aquele a quem Deus a revelou. E assim vimos a glória do terrestre, que em todas as coisas supera a glória do celestial. Assim em glória e em poder, e em força e em domínio. Assim vimos a glória do celestial, que supera a todas as coisas, onde Deus, sim, o Pai, reina sobre seu trono para todo o sempre, diante de cujo trono todas as coisas curvam-se em humilde reverência e dão glória para todo o sempre. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito. Eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. Ele os faz iguais em poder e em força e em domínio. E a glória do celestial é uma como a glória do sol, é uma. E a glória do terrestre é uma como a glória da lua, e é uma. E a glória do celestial é uma como a glória das estrelas é uma. Pois como uma estrela difere de outra glória, assim também diferem em glória uns dos outros no mundo celestial. Pois estes são os que são de Paulo e de Apolo e de Cefas. Estes são os que dizem que são alguns de um e alguns de outro, alguns de Cristo, alguns de João, alguns de Moisés, e alguns de Elias, e alguns de Isaías, e alguns de Isaías, e alguns de Enoque. Mas não receberam o Evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os profetas, nem o convênio eterno. Por fim, todos estes são os que não serão reunidos com os santos para serem arrebatados para a igreja do primogênito e recebidos na nuvem. Estes são os que são mentirosos e feiticeiros e adúlteros e libertinos, todo aquele que ama e inventa mentiras. Estes são os que sofrem a ira de Deus na terra. Estes são os que sofrem a vingança do eterno fogo
do fogo eterno. Estes são os que são lançados no inferno e sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos, quando Cristo tiver subjugado todos os inimigos sob seus pés e tiver aperfeiçoado sua obra. Quando ele entregar o reino e apresentá-lo ao Pai imaculado, dizendo: eu venci e pisei sozinho o lagar. Sim, o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então será ele coroado com a coroa de sua glória, para assentar-se no trono de seu poder, a fim de reinar para todo sempre. Mas eis que vimos a glória e os habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis como as estrelas do firmamento e do céu, ou como a areia da praia. E ouvimos a voz do Senhor dizendo: todos estes dobrarão os joelhos e toda língua confessará aquele que se assenta no trono para todo sempre, pois eles serão julgados de acordo com suas obras, e cada homem receberá de acordo com suas próprias obras seu próprio domínio nas mansões que estão preparadas. E serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam, não poderão vir para todo o sempre. Este é o fim da visão que tivemos e que se nos ordenou que escrevêssemos enquanto ainda estávamos no Espírito. Bom, eu sei que talvez tudo o que eu disse, talvez não ainda elucide completamente vocês. Por isso peço que assista os próximos vídeos, onde estaremos debatendo mais sobre esse assunto. Mas uma coisa é certa, sei que estas coisas são verdadeiras e sei que Deus é um Deus justo e jamais ele iria realmente deixar de revelar a nós para que possamos saber como voltar à sua presença. Ele nos deixou determinadas escrituras e revelações para que nós pudéssemos sermos orientados a fazê-lo. Por isso, meus irmãos, cliquem, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo e mesmo o que vocês acharam, ok? E cliquem, dá um joinha aí, dá um like, né? Deixa aí seu like e, se possível, compartilhe, porque ele vai ajudar outras pessoas. Espero que o Espírito do Senhor nos tenha ajudado a entender e compreender como será a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, ok? Mais para frente falaremos mais a respeito da ressurreição, dando mais ênfase aos conhecimentos que obtemos através das Escrituras, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.